Bem-vindos a mais uma aula do Biologando com Babi e vamos para o nosso curso do Enem. Falar sobre cadeias alimentares, teias alimentares e pirâmides ecológicas. Bora lá! Vamos lá! Primeiramente eu tenho que diferenciar a palavra habitat de nicho ecológico. O que vem a ser habitat? É o lugar ou o meio que o organismo ocupa, é o endereço, é o local onde ele mora. E nicho ecológico é o modo de agir, a forma de interagir com os componentes do ecossistema, é o papel biológico do animal, é a profissão dele. Por exemplo, tenho dois animais, as zebras e o leão. Ambos têm o mesmo habitat, eles moram nas savanas, mas diferentes nichos ecológicos, porque cada um tem um papel diferente no ecossistema, tem um modo de agir, uma forma de interagir totalmente diferente. Componentes estruturais de um ecossistema. Existem os componentes abióticos, a negação, biovida, que são os componentes não vivos, e os bióticos, biovida, que são os componentes vivos. Nos abióticos temos os físicos, químicos e geológicos. O que de físico vai interferir no ecossistema? A radiação solar, temperatura, umidade, luz, vento. Por exemplo, eu não vou pegar um urso polar, ele não vai viver num deserto, por exemplo, porque ele tem um tipo de vida, um estilo de vida de temperaturas frias, assim como eu não vou colocar o camelo no Polo Norte. Químicos, nutrientes presentes no solo e na água também, e geológicos, os tipos de solos. Os bióticos são os seres vivos, podendo ser eles autótrofos, isto é, que produzem o seu próprio alimento, que fazem fotossíntese, e os heterótrofos, que precisam se alimentar. Nos autótrofos encontramos os produtores, que são os vegetais, e os heterótrofos nós temos os consumidores, que podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros, e os decompositores, que são os fungos e as bactérias. Cadeia alimentar. O que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de organismos em que um serve de alimento para o outro. Então aqui eu tenho alguns organismos, eu tenho um vegetal, uma planta, um grilo, um sapo, uma cobra e uma águia, um gavião, que é o exemplo de todo o livro didático. O que acontece? Toda cadeia alimentar tem que ter um produtor. Nesse caso, o produtor são seres autótrofos que fazem fotossíntese. O resto são seres heterótrofos que vão ser os consumidores, eles vão consumir. Mas quem vai consumir quem? A flecha significa alimento de. A planta é alimento do grilo, o grilo é alimento do sapo, o sapo é alimento da cobra, a cobra é alimento da águia. E todos esses animais dessa cadeia, caso eles não sejam comidos, devorados, eles vão morrer e vão ser decompostos pelos decompositores. Lembrando, quem come o produtor, nós chamamos de consumidor primário. Quem come o consumidor primário é o consumidor secundário. Quem se alimenta do secundário é o terciário. Quem se alimenta do terciário é o quaternário. Lembrando também que qualquer desequilíbrio que acontecer na cadeia alimentar mexe com todas as outras populações da sequência. Por exemplo, se eu tiver uma baixa nos sapos, se diminui a população de sapos, diminui a da cobra porque não vai ter alimento, diminui a da águia porque não vai ter alimento. Vai aumentar a população de grilos inicialmente e abaixar a população dos vegetais. E assim por diante. Lembrando que qualquer coisa que eles se alimentam e acumulam no organismo, a maior porcentagem vai estar sempre no último, no mais periférico da cadeia alimentar, no último nível trófico. Por exemplo, se eu jogo inseticida numa planta, esse inseticida cumulativo, eu vou encontrar ele em maior quantidade aonde? No consumidor quaternário, ok?
Vamos lá, fluxo de matéria e energia. Lembrando do slide anterior, vemos que a matéria ela é reciclada por quê? Antes a matéria inorgânica, isso é, o carbono do meu corpo estava na forma inorgânica, o hidrogênio, todos os elementos químicos estavam inorgânicos. E através da fotossíntese, esta matéria inorgânica é transformada em matéria orgânica. Essa informação ela é muito importante. E daí quando a gente morre, todo o nosso material orgânico vai ser decomposto e vai virar de novo matéria inorgânica, porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. E a energia? O fluxo de energia ele é unidirecional e ele vai sendo perdido ao longo da cadeia. Toda a energia numa cadeia alimentar vem do sol. Então, no produtor eu tenho uma maior concentração de energia, só que o produtor gasta energia e a que é transferida é um pouco menor. No caso do exemplo para o coelho gasta energia, então esse animalzinho que eu não sei o que é, vai comer o coelho, tudo bem? Vai pegar uma energia menor e assim por diante. Então a energia ela vai se gastando ao longo da cadeia alimentar. Teia alimentar. Teia alimentar é um conjunto de cadeias alimentares. Então aqui eu joguei um monte de animais, né, e um vegetal na tela. Eu vou montar a minha cadeia. Montei a cadeia. Então aqui eu tenho várias sequências. Então eu tenho uma teia alimentar, começando pelo produtor. Achei o produtor. Quem se alimenta do produtor é o consumidor primário. Então eu tenho dois consumidores primários, roedor, gafanhoto. Quem se alimenta do consumidor primário é o consumidor secundário. Quem se alimenta do secundário? Terciário. Quem se alimenta do terciário? Quaternário. E nesse caso eu tenho até um consumidor 5, porque se a cobra é C4, o gavião é C5. Então, numa teia alimentar, nós podemos ver que um organismo pode ocupar mais de um tipo de consumidor, que nós chamamos de slide. Nós chamamos de níveis tróficos. Então, numa teia alimentar, um animal pode ocupar mais de um nível trófico. Legal, o que é nível trófico? É o conjunto de todos os organismos de um ecossistema com o mesmo tipo de nutrição. Então, nós temos a sequência, né? Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, quaternário. Todos os produtores ocupam o primeiro nível trófico e assim por diante. Produtor sempre será primeiro nível trófico. Consumidor primário sempre será segundo nível trófico. Consumidor secundário, terceiro, terciário, quarto e quaternário, quinto. Tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente convidar como é consumidor primário vai ocupar o primeiro nível. Não, o primeiro nível trófico sempre vai ser o produtor. Por quê? O que é nível trófico? É o conjunto de todos os organismos que ocupam o mesmo tipo de nutrição. Tudo bem? Pirâmides ecológicas. Eu tenho 3 tipos de pirâmide: número, biomassa e energia. De número vai indicar a quantidade de indivíduos de cada nível trófico. Biomassa vai indicar a quantidade de massa de cada nível trófico. E energia, quantidade de energia ocupada por cada nível trófico. Pirâmide de número, né? Por exemplo, eu tenho 1000 gramíneas, eu encontro 200 lagartas e 20 pássaros comem as 200 lagartas. Ela pode ser bonitinha, né? Com a base maior. Lembrando que a base sempre é o produtor, depois em cima consumidor primário, consumidor secundário e assim por diante. Ah, pode ter 2 árvores, 200 lagartas e 20 pássaros. Então a pirâmide ela pode ter uma base maior ou menor. Na quantidade de biomassa também pode ser uma pirâmide bonitinha ou uma pirâmide com a base mais estreita, menorzinha. Já a pirâmide de energia, ela sempre vai ser bonitinha, ela sempre vai ser assim, porque a maior quantidade de energia sempre está no produtor, mas o produtor gasta um pouquinho de energia, que passa para o consumidor primário, que gasta um pouquinho de energia, que passa para o secundário, que gasta um pouquinho de energia e assim por diante. A gente até fala que a produtividade primária é líquida, isso é, se a gente for fazer correlação com o dinheiro, aquilo que você recebe não é aquilo que está no seu contrato, porque tem os descontos, certo?
Aqui também, toda a energia ela é recebida, porém quando passa para o próximo nível tem os descontos. O que é o desconto? A respiração, tudo bem? Então a produtividade primária líquida, que é o que passa para o próximo nível trófico, é igual à bruta, ao total, menos a taxa de respiração. É isso aí, pessoal. Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça de inscrever-se no canal. Compartilha com os seus amigos que estão estudando também. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Até a próxima!